Esse aqui é o meu ponto de fuga. Então, baseado no meu ponto de fuga, estaria com a cabeça nessa linha aqui, se ele estivesse lá na porta. Se eu tenho 7,5 centímetros muito próximo à casa, a cabeça do homem estaria aqui e os pés do homem estaria aqui. O que você faz? Você coloca isso em porcentagem. Se você quiser diminuir 20% de 16, você vai diminuir 3,2. Então, baseado nisso, você vai diminuir aqui o número e você vai conseguir achar a posição que você quer, a medida que você quer o homem. Assim como você aumenta, também há a possibilidade de diminuir uma figura. Depois que você faz isso aqui, você não necessita fazer direto aqui. Porque você tendo o desenho, você pode mexê-lo para cima, para baixo, até você achar o ponto e a posição correta. Vou medir aqui aonde que é que eu quero que essa vaquinha esteja aqui. Aí está ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou respeitar a mesma regra. Mas veja bem como que essa carroça fica pequena com relação ao homem. Então está errado. Eu observo duas coisas que é hiper importante. O contexto, se a figura cabe naquela referência. A segunda, eu observo a perspectiva. Olá meus queridos amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é William Valim. No vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês como acrescentar figuras, como acrescentar elementos, pessoas à sua pintura. Neste caso, no casario que nós estamos fazendo. Eu estarei mostrando para vocês hoje como você colocar figuras respeitando algumas proporções, respeitando algumas regras, principalmente a questão da perspectiva. Quero convidar você, fique até o final da aula para que você possa entender completamente todo o processo que eu estarei mostrando e ensinando para vocês. Desde já também eu quero te pedir, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos conteúdos que eu estarei colocando aqui no nosso canal. Vamos para a nossa aula? Pessoal, então vamos dar continuidade às nossas ideias de nós colocarmos figuras à nossa referência. Agora eu não estou mostrando o quadro, mas eu estou mostrando a referência para vocês que nós trabalhamos, fizemos o nosso trabalho sobre esta referência. Eu coloquei aqui alguns elementos ao lado para que vocês possam entender. A primeira coisa, eu preciso entender o contexto. Eu tenho cimento ao lado da casa, na frente da casa, e ao lado da casa eu tenho grama. Então eu já entendi que para mim colocar galinhas aqui não seria interessante. Se galinha não é interessante, o que eu poderia colocar aqui? Geralmente eu preciso pensar quais são os tipos de elementos, os tipos de figuras que compõem uma fazenda. Pato, ganso, galinha, cachorro. Tá aqui um cachorro e aqui tem outro cachorro. Vaca, boi, coloquei uma vaca aqui. Nós podemos trabalhar essa vaquinha aqui ao lado, né? Uma carroça, eu coloquei aqui o desenho de uma carroça. Um homem chegando ali na casa, eu poderia colocar ele de frente,
Mas eu preferi colocar esse aqui para valorizar o trabalho, ele chegando na casa, correto? Então tem aqui a mochilinha nas costas dele, a bota no pé, um chapéuzinho, ele chegando ali à casa. Aqui eu tenho uma figura que eu não vou acrescentar aqui, mas é para vocês terem uma noção de posicionamento, tá certo? De posicionamento de um homem próximo a uma carroça, para que vocês possam entender, são comparações. Então nós temos aqui figuras que podem ser acrescentadas aqui e que farão parte do contexto dessa pintura. Comporta eu colocar uma carroça perto dessa casa, próximo à casa? Sim, comporta, ficaria bacana. Cachorro próximo a essa casa? Sim, eu tenho um aqui e tenho outro aqui. Um homem, é óbvio, né? Um homem, uma mulher, criança. Então eu tenho um homem aqui. Outra coisa, uma vaquinha, eu posso colocar ali ao fundo, ou aqui mesmo, chegando aqui ao lado da casa, tem uma vaquinha aqui. E esse aqui serve como referência para fazer cálculos, tá certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, ou que vocês precisam entender, que você não pode sair fazendo o desenho aqui de qualquer forma. Se este é um trabalho realista, você precisa entender que você precisa respeitar algumas regras. Quero aqui dar um exemplo. Qual seria o tamanho deste homem próximo à casa? É a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês nesta aula. Se eu pegar este homem, que possui aqui 15 centímetros de altura, e colocar este homem aqui à minha paisagem, 15 centímetros na minha paisagem, veja bem, 15 centímetros, olha o tamanho que esse homem fica em qualquer posição. Ele não dá, e pelo espaço que eu tenho aqui, mesmo que eu acrescentasse ele em primeiro plano, ele seria muito alto. Então, descarta-se essa ideia. Este homem no tamanho de 15 centímetros, como está na referência, não comporta na minha pintura. Se eu vou me basear por este homem, qual é o primeiro princípio e onde eu consigo uma referência para que eu tenha uma noção do tamanho deste homem? E é isso que eu vou mostrar para você aqui agora. Imagine comigo que este homem está próximo à porta ou chegando à porta daquela casa, tá certo? Então é a primeira coisa que você precisa observar e pensar. Você tem algum ponto que pode lhe ajudar? Sim, porta e janela. Então, se eu tenho porta e janela, eu tenho um princípio, eu tenho da onde partir aqui, certo? Então, eu vou, em primeiro lugar, observar este homem com relação à porta. Se o homem está próximo à porta, geralmente um homem não é da altura da porta, claro, a não ser que ele seja um gigante, mas geralmente não é. Então, vamos entender que se este homem estivesse próximo ou praticamente entrando aqui dentro da casa, e aqui está o piso, este homem teria aproximadamente 7,5 centímetros de altura. Se o homem tem 7,5 centímetros de altura aqui, significa que se ele estiver aqui no pé da escada, ele terá o mesmo 7,5 centímetros. E se ele estiver aqui, bem aqui do lado da escada, o mesmo 7,5 centímetros. Se ele estiver um pouquinho só para cá, já distanciando da casa, ele vai automaticamente aumentando o seu tamanho. Quanto mais próximo à casa, próximo à porta, que é o meu princípio, ele terá 7,5 centímetros.
Quanto mais eu distanciar, mais o tamanho do homem aumentará. Se este homem estivesse, por exemplo, aqui, um pouco mais para cá afastado, eu poderia fazer ele com 8 centímetros. Entendeu? Eu espero que sim. Este princípio parte respeitando também a perspectiva. Veja bem, se eu tenho um ponto de fuga lá, bem distante, e esse ponto de fuga traz a cabeça do homem aqui, automaticamente esse mesmo ponto de fuga lá trará o pé do homem aqui. Então eu entendo que ele tem 7,5 centímetros próximo à porta. Se este homem se distancia-se daqui com relação à porta, automaticamente, vindo para frente, o tamanho do homem aumenta. Porém, se ele mantém a mesma distância da casa, não se altera o tamanho do homem. Um exemplo, se eu quero desenhar o homem aqui em cima, ele terá o mesmo 7,5 centímetros. Ele não está próximo à porta, mas ele está no mesmo rumo, pertencente ao mesmo rumo, portanto, ele terá os mesmos 7,5 centímetros. Não significa que, porque ele está aqui, que ele vai diminuir o tamanho ou que ele vai aumentar o tamanho. Não, eu quero aqui dar um exemplo para vocês. Imaginem comigo que existe um ponto de fuga lá distante e a cabeça do homem está pegando aqui na porta. Então observem bem, vamos entender que estivesse pegando aqui a cabeça do homem, eu colocaria 7,5 centímetros. Entenderam? Olha onde que ele ficaria. Ele ficaria próximo à casa e teria este tamanho. Quando eu mantenho a mesma direção, eu mantenho a mesma medida. Conforme eu distancio da casa vindo para frente, automaticamente o homem aumentará o tamanho. Sendo esta explicação para o homem do mesmo sentido para todos os outros elementos. Se eu quero pintar um exemplo, o cachorro, se eu quero, por exemplo, pintar o cachorro, eu preciso entender que a mesma regra, imagine se o meu cachorro aqui, na minha referência, ele possui de altura 8 centímetros. Imagine eu pegar um cachorro de 8 centímetros e colocar lá na minha pintura. Será que ele comporta com 8 centímetros só porque ele está aqui? Não, eu preciso entender, fazer cálculos. A mesma coisa com a vaquinha, então eu vou ter que ver que altura que o cachorro vai dar, ou lá próximo à casa ou distante da casa. A mesma coisa com a vaquinha, eu preciso ver, a minha vaquinha aqui tem 4 centímetros. Será que lá na minha pintura, se eu colocar uma vaquinha com 4 centímetros, será que ela não ficará pequena? Ou ela ficará grande demais? Eu preciso entender quais são as medidas e a perspectiva que eu possuo na minha referência para que eu esteja acrescentando então a vaquinha à minha pintura. O cachorrinho aqui da mesma forma. Vamos supor que eu quero colocar esse cachorrinho aqui lá próximo da casa, tá certo? Eu preciso entender que qual é o tamanho que ele está na referência aqui para que eu esteja colocando lá na minha pintura. Essas medidas, sempre você consegue um ponto de partida, um ponto de referência. Veja um exemplo. Aqui ao canto da casa, nós temos um alicerce um pouco alto. Tá certo? Ó, temos um alicerce um pouco alto aqui. Ele não está no mesmo nível do chão. Se você imagine comigo um cachorro desse daqui maior do que um alicerce, vamos imaginar que este alicerce alto possua
90 centímetros de altura. Será que esse cachorrinho teria mais de 90 centímetros de altura? Se ele tiver mais de 90 centímetros de altura, ele vai passar dessa linha. Ele vai virar um baita de um cachorrão. Se ele estiver lá próximo, está errado. Se ele estiver mais para frente, tudo bem. Então, o alicerce, para mim, é um princípio com relação ao cachorro. A janela ao lado da casa, para mim, é um princípio com relação à vaca. O homem, se eu quero colocar o homem, a minha figura, essa figura, a minha composição, a porta para mim é um ponto de partida. Se eu quero colocar uma carroça aqui, o homem para mim é um ponto de partida, porque eu sei que um homem em pé, geralmente o ombro de um homem vai dar no ponto mais alto da carroça, no ponto de inclinação mais alto da carroça. Sendo assim, desta forma, mesmo que esta carroça estivesse com um cavalo, né? Esse ponto aqui ficaria na altura de um homem. Então eu consigo, se eu fizer a primeira aplicação do homem aqui, eu vou entender que quando eu for colocar a carroça aqui, eu tenho um ponto de partida para que eu possa desenhar também a carroça, tá certo? É muito importante vocês observarem o seguinte: eu sempre defendo a ideia de partir na sua pintura com elementos mais fáceis, com referências mais fáceis. Isso aqui é algo muito interessante, você acrescentar essas figuras. Porém, se o seu trabalho for acadêmico ou realista, você quer fazer esse acréscimo de elementos, você precisa respeitar algumas regras, como eu estou falando aqui. Primeiro, observar a composição. Segundo, observar a perspectiva. Terceiro, ter os elementos em mente. Você ser um exímio de um desenhista a tal ponto de nem necessitar de referência. Você fazer aqui, né? Ou você ter referências como a minha e você acrescentar aqui a sua pintura. Neste caso, eu estou levando em consideração que o meu casaril está muito próximo. Então, todos os elementos que eu colocar aqui, eu vou ter que pensar que assim como haverá detalhes no casaril, também haverá detalhes nos meus elementos, nas minhas figuras. Então, se haverá detalhes nas minhas figuras, eu não vou fazer uma minha aqui pro rumo. Porque se eu fizer, pode ser que eu me decepcione e ele não fique como eu quero. Portanto, eu busco figuras que estão relacionadas ao contexto da pintura, que eu sei que vai dar certo para que eu esteja acrescentando a pintura e, ao mesmo tempo, vou observar a perspectiva para que eu esteja acrescentando no tamanho correto. E ao mesmo tempo eu já sei que como eu trabalharei detalhes no casaril, também terei que trabalhar detalhes nas figuras que eu pretendo colocar. Ora, se eu pretendo colocar figuras aqui, que estarão aqui no primeiro plano, eu não vou fazer para o rumo, para que depois eu não erre alguma parte e ele acabe discordando com a pintura. Se eu fizer a pintura do casaril muito bem feita, porque eu tenho uma referência, e aqui eu não tenho uma referência, eu desenho aqui um hominho por rumo, aí isso vai ficar bem definido e o que está em primeiro plano vai ficar indefinido. Isso não tem sentido. Portanto, eu busco uma referência que vai agregar a mim para que eu esteja colocando ela corretamente à minha pintura. Então, baseado no contexto, como eu expliquei para vocês, nós precisamos respeitar então algumas regras na questão da perspectiva, tá certo? Para nós podermos entender qual o local correto de nós colocarmos então os elementos aqui. Primeiro, para que você possa entender,
eu vou esticar aqui uma linha como fosse a minha perspectiva, tá certo? Olha, vindo lá do ponto de fuga, ó, tá vendo? Ó, pega aqui, pega lá na ponta do telhado e assim sucessivamente, olha. Esse aqui é o meu ponto de fuga, ó. Então, baseado no meu ponto de fuga, eu imagino novamente aquela explicação de um homem na porta da casa, 7,5 centímetros. Então esse homem estaria com a cabeça nessa linha aqui, se ele estivesse lá na porta. Considere-se que esse homem desceu aqui na escada, bem próximo à casa. Ele teria os mesmos 7,5 centímetros. Então eu venho aqui na questão da perspectiva, acompanho e eu entendo que se um homem vai estar com a cabeça praticamente nessa linha, o que vai diferenciar o tamanho deste homem não é da cabeça para cima, mas é da cabeça para os pés. Se eu tenho 7,5 centímetros muito próximo à casa, a cabeça do homem estaria aqui e os pés do homem estaria aqui, praticamente próximo aqui ao alicerce da casa. Conforme eu quero esse homem maior, eu estou tirando o homem de próximo da casa e estou distanciando o homem com relação à casa, certo? Então o que eu vou fazer? Olha, eu vou deixar a linha aqui para vocês poderem entender, tá? Que é a nossa perspectiva. O nosso ponto de fuga está vindo de lá, tá certo? Então eu entendo que o meu hominho tem 7,5 centímetros. Com relação à porta, eu desço a escada com 7,5 centímetros. Descobri que a cabeça do homem ficará nesta linha. Veja bem, se eu coloco 7,5 centímetros, ele está muito próximo à casa. Se eu coloco 8 centímetros, eu distanciei ele um pouquinho da casa. Ou seja, o pezinho dele já vem para cá. Se eu coloco 9, eu distanciei um pouquinho mais. Se eu coloco 10 centímetros, distanciei mais ainda. Vamos para a segunda dica muito importante que eu quero dar aqui. Ah, mas e se eu fizer todo o desenho do hominho aqui e ele ficar errado? Vamos lá. Tá vendo essa folha em branco? Você pega a sua referência, no caso o hominho. Está aqui o nosso hominho. Eu quadriculei, coloquei um plástico em cima e quadriculei no plástico. Quando eu tirar esse plástico, o meu personagem vai estar perfeitinho. Por que eu fiz muito quadriculadinhos aqui de 1 centímetro e marquei nos 4 pontos? Porque neste caso, eu não vou aumentar, mas eu vou diminuir. Como que faz para a gente diminuir uma figura? Você soma, nesse caso ele tem 16 centímetros. Ele possui 16 centímetros. Aqui. O que você faz? Você coloca isso em porcentagem. Se você quiser diminuir 20% de 16, você vai diminuir 3,2. E assim sucessivamente. Cada 10% que você quiser diminuir corresponde a 1,6. Então, baseado nisso, você vai diminuir aqui o número e você vai conseguir achar a posição que você quer, a medida que você quer o homem. Assim como você aumenta, também há a possibilidade de diminuir uma figura. Neste caso aqui, se ele tem 16 centímetros aqui, ó, e eu quero diminuir 20%, eu quero 80% desse hominho, não 100%. Ou seja, eu tenho 16
eu coloco 16 menos 3,2, tá certo? Que vai corresponder a 12,8. 12,8. Se aqui o meu quadradinho possui 1 centímetro e eu vou tirar 20% de 1 centímetro, significa que eu vou fazer os meus quadradinhos, em vez de eu fazer com 1 centímetro, eu vou fazer com 0,8. Vamos para a terceira dica. Depois que você faz isso aqui, você não necessita fazer direto aqui. Você pode fazer o seguinte, terceira dica, você faz isso aqui. Você faz o desenho num papel, depois você recorta e coloca aqui. Porque você tendo o desenho, você pode mexê-lo para cima, para baixo, até você achar o ponto e a posição correta, para que você não desenhe direto e o desenho fique errado. Isto significa que eu já vou usar esse desenho. Se eu quiser, eu posso fazer o contorno aqui e usar esse desenho, ou se eu não quiser, eu vou fazer aqui o meu desenho perfeitinho no mesmo espaço. Tá certo? Então veja bem, eu disse que eu queria fazer também a vaquinha. Vocês estão lembrados? Que é esta vaquinha aqui. Com esta vaquinha, eu quero colocar ela aqui, ó, nesse local, ao lado da casa. Como eu quero colocar ela ao lado da casa e eu não sei o tamanho correto, eu lembro, primeiro lugar, da minha perspectiva. Então veja bem, eu tenho a figura está aqui. Agora eu vou para a linha aqui, correto? A mesma aplicação. Eu vou para a linha aqui, vou medir aqui aonde que é que eu quero que essa vaquinha esteja aqui. E olha agora, aí está ela. Da mesma coisa que eu fiz ali, eu estou fazendo tudo isso aqui para me mostrar para vocês, ó. Olha lá, aqui a vaquinha, tá certo? Então eu tenho o homem chegando próximo à casa, ao lado da casa eu tenho uma vaquinha e os outros elementos eu vou seguir a mesma metodologia. E da mesma forma na carroça, que nós iremos acrescentar aqui a mesma coisa na carroça, tá certo? Então, como eu vou colocar uma carroça aqui parada aqui, né? Como ela tivesse aqui no quintal. Então o que eu vou fazer? Eu vou respeitar a mesma regra. Veja bem, se o ombro deste homem chega praticamente nesse ponto com relação à carroça, significa que se eu colocar essa carroça aqui, já está no rumo do homem, vai dar certo? Não, porque veja bem, a roda estaria pegando aqui. Então, significa que isso está certo? Não, eu terei que fazer o quê? Aumentar, tendo em vista que a roda está pegando nesse alto. Se essa roda estivesse pegando aqui ao chão, tudo bem, aí sim ela teria sentido. Mas veja bem como que essa carroça fica pequena com relação ao homem. Então está errado. Isto significa que esta carroça terá que ser aumentada.